Você recita o Pai Nosso quase no automático toda semana, talvez todos os dias, mas você já reparou que em cada frase Jesus está entregando não apenas palavras, e sim um mapa para viver com Deus, lutar espiritualmente e transformar a sua rotina? A verdade é que essa oração não é um mantra vazio. É um projeto completo de filiação, santidade, provisão, perdão e vigilância. E se eu te mostrar, frase por frase, o que você tem estado a repetir sem perceber, talvez a sua próxima oração mude para sempre. Comece com isso porque há uma diferença enorme entre recitar e entender. Muitos repetem Mateus 6, 9 e 13, como se estivessem passando os olhos por uma lista de supermercado espiritual. Jesus, porém, ensinou o Pai Nosso em um contexto. Ele estava moldando discípulos que precisavam de identidade, coragem e prática. Se você quer que a sua vida de oração passe de rotina para a alavanca de transformação, precisamos ouvir cada trecho com atenção. Antes de entrarmos frase a frase, um pedido simples. Comente aqui embaixo qual frase do Pai Nosso mais te impacta hoje. Quero ver qual palavra ressoa com você. Fica comigo até o final desta primeira parte. Prometo que você sairá com aplicações práticas que pode começar a viver já esta semana. Quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, estamos abrindo com identidade e acesso. Não é uma fórmula teológica abstrata. Jesus começa por nos posicionar como filhos. Chamar Deus de Pai muda tudo. Em várias passagens do Novo Testamento, essa filiação aparece como chave da oração. Romanos 8,15 nos lembra que recebemos o espírito de adoção. E Galatas 4,6 fala do espírito que clama, Abba, Pai. O que isso implica para você concretamente? Primeiro, intimidade. Você não fala com um juiz distante como quem entrega uma conta. Você fala com um pai cuja casa é o seu lugar de pertencimento. Segundo, coragem. A linguagem de filho abre portas que a etiqueta religiosa não abre. Abre portas de confiança, de entrega, de pedido sincero. Olhe para Jesus em João 11, 41, 42. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu ao Pai. Aquela oração não foi apenas protocolo ritual, foi a demonstração de uma relação de confiança que autoriza a ação de Deus. Quando você encontra dificuldades, medo, ansiedade, sensação de exclusão, a primeira transformação que o Pai Nosso traz é a lembrança. Você pertence a alguém que cuida. Se o seu pai terreno foi ausente, isso pode até doer. Mas a frase convida você a transferir confiança para o Pai Celeste que nunca abandona. Prática desta semana. Toda vez que começar a orar, diga primeiro Pai e mantenha isso por 3 minutos, mesmo que pareça estranho. Observe como a sua postura muda, como os pedidos ganham um rosto e como a ansiedade perde volume quando você se lembra de quem é. A segunda frase, santificado seja o teu nome. Parece formal, quase litúrgico, mas o cerne é direto. Santificar o nome de Deus é mais do que pronunciar palavras reverentes, é viver de tal maneira que o seu nome seja honrado na terra. No contexto judaico, o nome de Deus era tratado com extremo cuidado. Não era apenas um rótulo, era a presença que exigia respeito. Quando pedimos que o nome seja santificado, estamos nos comprometendo a ser agentes que preservam a santidade de Deus através das nossas atitudes. Isso tem uma implicação prática poderosa. Santidade como estilo de vida, não como aparência. Não adianta repetir santificado e, ao sair da igreja, praticar fofoca, injustiça ou desonestidade. A pergunta que você precisa se fazer toda semana é simples. Em que área da minha vida o nome de Deus está sendo profanado por minhas escolhas? Pode ser nas conversas que você tem, nas piadas que conta, nas prioridades que coloca acima de Deus. Uma ação concreta. Escolha uma área onde você tem sido descuidado. Pode ser a vida sexual,
a integridade no trabalho, a generosidade, e comprometa-se publicamente com um pequeno passo para honrar o nome de Deus. Se você tropeça em linguagem imprópria, renuncie às palavras grosseiras. Se é falta de justiça, tome uma atitude reprovadora de si mesmo e peça perdão. Santificar o nome é uma chamada à coerência entre o que você proclama e o que você pratica. Venha o teu reino. É uma petição que, quando entendida corretamente, transforma desejo em responsabilidade. Muitos pensam no reino apenas como um destino futuro, a promessa escatológica, e esquecem que Jesus inaugurou o reino aqui e agora. Em Lucas 11:20, Jesus afirma que quando ele expulsa demônios, é sinal de que o reino de Deus já está entre nós. O reino é presença e poder, cura, libertação, justiça e amor que avançam no mundo. Ora, pedir que venha o reino é dizer que a autoridade de Deus se estabeleça nas nossas casas, nas nossas cidades, no nosso trabalho. Isso implica guerra espiritual? Sim. Mas não do tipo sensacionalista. É guerra no sentido bíblico, confronto com estruturas de pecado, com padrões que oprimem, com hábitos pessoais que reproduzem sofrimento. Jeosafá, em 2 Crônicas 20, é um exemplo prático de como a proclamação do reino pode se manifestar em vitória sem depender de estratégias humanas somente. Ele coloca o Senhor no centro, busca orientação, e a resposta vem através do louvor e da fé coletiva. O reino que você pede precisa de agentes, pessoas que vivam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Um exercício prático. Identifique um território onde o reino ainda não chegou na sua esfera de influência. Pode ser a família, o vizinho, o ambiente de trabalho, e faça uma ação concreta esta semana para contrariar uma lógica do mundo com um gesto do reino. Uma palavra de reconciliação, um ato de generosidade, uma oração pública por alguém. Quando falamos faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nos deparamos com uma das frases mais desafiadoras do Pai Nosso. Não é palavras fáceis de dizer quando a vida apresenta perdas, portas fechadas e dores incompreensíveis. Jesus nos dá o exemplo mais claro em Getsemane, Mateus 26:39, onde ele mesmo, em agonia, escolhe submeter sua vontade à do Pai. Submissão, aqui, não é fraqueza. É força que escolhe aliança com a realidade última de Deus. José, embora enfrentasse traição e cárcere, Gênesis, viveu como alguém que, no fim, reconhecia a mão de Deus em meio ao mal que lhe fizeram. Paulo, apesar de prisões e sofrimentos, repetidamente declara o valor de viver segundo o propósito divino. Veja Romanos 8:28 para o quadro geral de confiança na soberania. Na prática, faça-se a tua vontade exige coragem para soltar o controle. Soltar não significa passividade. Significa que suas decisões passam por um crivo. Isto honra a Deus? Isto serve ao reino? A submissão prática envolve escolhas diárias, em decisões financeiras, em relacionamentos, no tempo que você investe. Um exercício simples para a sua semana. Antes de tomar uma decisão importante, desde uma compra maior até uma conversa difícil, pare, ore e pergunte: Pai, ajuda-me a ver a tua vontade aqui. Faça anotações rápidas das opções e compare-as com valores do reino: justiça, compaixão, verdade. Se houver conflito, esteja disposto a abrir mão do que é confortável para o que é fiel. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase remove a grandiosidade e coloca nossa dependência no detalhe cotidiano. Jesus nos convida a confiar na provisão diária, como no episódio do maná, Êxodo 16, quando o povo aprendeu a colher o suficiente para cada dia. A petição não nega planejamento ou prudência, ela coloca a provisão dentro da relação com o Pai. Quando dizemos nosso, há também uma dimensão comunitária. O que você pede não é apenas para si,
mas para a comunidade dos que caminham com você. A aplicação prática aqui toca diretamente o coração da ansiedade. Se a sua mente vive calculando o amanhã com medo, esta frase é um antídoto espiritual. Reconhecer limites, pedir o suficiente para hoje e trabalhar com responsabilidade. Ferramentas práticas. Adotar um hábito de gratidão matinal por 3 coisas provisórias que você já tem. Criar um plano financeiro realista e pedir oração da comunidade sobre decisões importantes. Abrir mão de psicologismos que prometem segurança e, em vez disso, praticar a entrega diária. Isso não elimina a necessidade de agir com sabedoria, mas desloca a última palavra da sua conta bancária para as mãos do Pai. Chegamos a uma das partes que mexe com os nossos relacionamentos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, Jesus coloca perdão como linha prática de reciprocidade. Em Mateus 6, 14 e 15, ele é categórico. O perdão que oferecemos uns aos outros tem relação direta com o perdão que recebemos. O pedido não é uma cláusula mágica. É a expressão de que a comunidade de fé só se sustenta se houver uma dinâmica de graça que se move em 2 direções. O exemplo do servo que não perdoou na parábola de Mateus 18 é ilustrativo. Alguém que recebeu misericórdia gratuita e sem essa mesma misericórdia tratou outro ferozmente, e isso resultou em exposição e julgamento. Perdoar não é esquecer com amnésia automática, é renunciar à vingança, abrir espaço para a reconciliação quando possível e, ao mesmo tempo, estabelecer limites quando necessário. Há também a saúde pessoal. Retenção de ódio corrói o corpo e a alma. Prática tática para esta semana. Identifique alguém que você precisa perdoar. Pode ser grande ou pequeno e escreva em um papel o que você decide renunciar. Não é preciso entregar a carta. É um exercício para libertar o seu coração. Se há abuso claro e contínuo, perdoar não significa permanecer na situação, significa liberar a ira justa para que Deus venha julgar e você possa agir com sabedoria e proteção. Ao trabalharmos essa parte do Pai Nosso, percebe-se que a oração é pedagógica. Ela forma a nossa vontade, molda a nossa moral e organiza a vida comunitária. O perdão reorienta o indivíduo para a graça. A provisão ensina dependência. A submissão ensina disposição. O reino chama para a ação. Cada frase nos constrói como discípulos. E eu quero que você sinta isso. Que a oração não seja um recado para enterrar em rituais, mas um instrumento que muda o comportamento. Se você está comigo até aqui, já começamos a construir algo prático. Exercícios de identidade, chamar Deus de Pai, comprometimento moral, santificar o nome, atuação no mundo, buscar o reino, entrega diária, fazer a vontade e confiança cotidiana, pedir o pão. Esse encadeamento não é acidental, é um processo formativo. E agora, quando pensamos em viver essas verdades, outra dimensão aparece: a correção comunitária e a vigilância espiritual. Em breve, vamos entrar nas frases finais que lidam com tentação, proteção e proclamação da soberania. São trechos que exigem cuidados teológicos. Por exemplo, Tiago 1,13. Deixa claro que Deus não tenta ninguém com o mal, e por isso, o modo como os entendemos precisa ser preciso e pastoral. Mas antes de avançarmos, pare um instante e faça um inventário interior. Qual dessas primeiras frases do Pai Nosso mais precisa tomar posse do seu dia a dia? É a identidade de filho, a santidade prática, o avanço do reino, a entrega da vontade ou a confiança no pão diário? Escolha apenas uma e escreva agora mesmo, em voz alta ou num papel, uma ação concreta que você fará esta semana para viver essa frase. Se você puder, compartilhe nos comentários qual foi a sua escolha. Isso cria responsabilidade e comunidade.
Enquanto você decide, é importante ressaltar um ponto teológico que sempre aparece quando tratamos perdão e tentação. Deus é Pai amoroso e justo, mas Ele não é autor do pecado. Isso significa que quando pedimos, não nos induzas à tentação, não estamos atribuindo a Deus a origem do mal. Tiago 1,13 é claro. Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Essa frase do Pai Nosso é uma petição de proteção, uma súplica para que, no percurso da vida, nossos passos sejam resguardados, guiados e fortalecidos para escolher o bem. Há uma diferença entre pedir a Deus que nos livre do mal e fazer de Deus uma máquina que nos bloqueia automaticamente de toda queda. A responsabilidade humana e as estratégias espirituais caminham juntas. Vigilância, comunidade, mudança de ambiente, disciplina e oração. Há também logo adiante a proclamação final, porque teu é o reino, o poder e a glória. Essa declaração não é um rodapé litúrgico sem sentido, é a retomada da instrução original. Tudo o que pedimos está ancorado na soberania de Deus. A declaração final nos lembra que quando oramos com honestidade e alinhamento, não estamos manipulando o universo, mas nos subordinando àquele que sustenta o universo. No caso de Josafá, a proclamação da soberania de Deus trouxe segurança e redirecionou o povo para a adoração, e isso se transformou em vitória, segundo Crônicas 20. Ainda que estejamos percorrendo as primeiras frases com profundidade, há algo que precisa ficar claro agora. Transformar recitação em prática requer disciplina bem concreta. Por isso, antes de seguirmos para as frases que tratam de tentação e libertação, onde precisamos ser pastorais e cuidadosos, proponho 2 práticas que você pode começar já hoje. A primeira, um exercício de identidade que consiste em 5 noites seguidas em que você abre a sua oração dizendo Pai, e em seguida registra uma pequena resposta de gratidão. A segunda, um exercício de perdão, onde você escreve o nome de uma pessoa que precisa perdoar, e uma atitude tangível que mostrará que você escolheu a graça em vez da vingança. Esses exercícios não são mágicos, mas são meios de formação. E é nesse processo que a oração de Jesus vai se revelando como um treino espiritual. Ao longo dos próximos momentos, vamos encarar as frases restantes com o mesmo rigor pastoral e prático. Entender o que não nos induzas à tentação significa em termos de escolhas e ambientes. Discernir o sentido de livra-nos do mal, sem cair em paranoias, e encerrar com a proclamação de que o reino, o poder e a glória pertencem ao Pai. Essas partes exigem que guardemos 2 cuidados. Primeiro, nunca prometer resultados, como se a oração fosse uma fórmula garantida. Segundo, nunca reduzir o combate espiritual a teorias conspiratórias sem base bíblica. O caminho que Jesus nos traça é mais sóbrio e mais corajoso. Oração, vigilância, comunidade e obediência. Agora, um convite direto antes de continuarmos. Se até aqui algo tocou você, se uma palavra deu luz a uma dúvida antiga, escreva nos comentários qual foi a sua descoberta. Isso ajuda quem está começando a ver o Pai Nosso com novos olhos. Em seguida, respire e prepare-se. As próximas frases vão exigir de você honestidade e postura prática. Escolha essa ação. Agora respire fundo e ouça o que vem a seguir. As frases finais do Pai Nosso não são apenas o encerramento, são o plano de defesa, a prevenção e a proclamação que moldam toda a jornada. Não nos induzas à tentação. Essa é uma petição que exige cuidado no entendimento. Primeiro, precisamos afirmar com clareza o que Tiago nos lembra. Deus não tenta ninguém com o mal. Tiago 1,13. Ele não é autor da queda humana, nem promove armadilhas para ver até onde podemos ir.
Quando pedimos para não ser induzidos à tentação, estamos pedindo proteção para o caminho, resguardo para os nossos passos e sabedoria para não nos aproximarmos das situações que facilitem o pecado. Veja Jesus no deserto, Mateus 4. Ele é colocado à prova, não porque Deus o tenha tentado, mas porque o deserto e o adversário usam a oportunidade. Jesus resistiu pela autoridade da palavra. Isso nos ensina que a resistência depende de dois fatores: proximidade com a palavra de Deus e firmeza de identidade. Quando você sabe quem é, filho amado, é mais difícil ceder às promessas falsas que o mal apresenta. Há também exemplos práticos no Antigo Testamento e na vida de santos bíblicos. José rejeitou a proposta da mulher de Potifar, Gênesis 39, e fugiu da tentação em vez de racionalizá-la. Esse gesto, correr da porta, deixá-la para trás, é uma atitude pastoral e prática que Jesus mesmo recomenda. Foge da prostituição. 1 Coríntios 6,18. Não negocie com a porta aberta do pecado. Resistência, muitas vezes, significa movimento. Sair de ambientes, desligar o funcionamento que estimula o pecado, cortar ligações que alimentam o desejo. Então, o que fazer concretamente? Primeiro passo: identifique seus gatilhos. Faça uma lista honesta. Que situações, sites, conversas, bebidas, horários ou pessoas têm sido portas para a tentação em sua vida? Escreva sem justificativas. Segundo passo: planeje a fuga. Se tal gatilho aparece às R$ 23 no celular, programe um bloqueio. Deixe o aparelho do outro lado da casa. Estabeleça um horário de desligamento. Se o gatilho é uma companhia que te puxa para hábitos destrutivos, procure mudar de companhia ou marcar encontros em ambientes públicos e edificantes. Terceiro passo: estabeleça uma rede de responsabilidade. Diga a um amigo de confiança ou a um líder de comunidade: preciso de ajuda para não voltar a isso. A confissão, que é seguida de apoio e oração, é uma poderosa prevenção. Além disso, alimente a vida espiritual que sustenta a resistência. Memorize versículos que confrontem as tentações que você enfrenta. Pratique jejum pontual quando perceber que uma tentação está forte. Substitua o tempo que alimentava o vício por disciplinas que possam fortalecer sua alma. Oração, leitura bíblica breve e exercício. Não encare a oração apenas como pedido para ser salvo da tentação, mas como prática formativa que muda seu gosto e sua carne. Há ainda um ponto pastoral importante. Não nos induzas à tentação é também uma súplica comunitária. Quando oramos em plural, estamos pedindo proteção uns pelos outros. Isso significa que a responsabilidade de evitar ambientes que favorecem o pecado não é só individual, é também comunitária. Igrejas e grupos cristãos precisam cuidar para que seus espaços não facilitem tropeços, para que haja estruturas de apoio e vigilância amorosa que não sejam invasivas, mas sejam firmes. Você que lidera um pequeno grupo, que hospeda encontros ou que tem influência sobre jovens, pergunte-se como o seu ambiente protege ou expõe. Agora vamos para a frase que fecha a parte de proteção. Mas livra-nos do mal. Aqui, o vocabulário precisa ser tratado com precisão e reverência. Mal pode se referir ao mal pessoal, às tentações e às consequências das nossas escolhas, ao mal moral do mundo, injustiça, opressão, violência, ou mesmo a forças espirituais hostis descritas no Novo Testamento. Pedir para ser livrado do mal é pedir que Deus nos resgate das consequências do pecado, nos proteja das ciladas do mundo e nos guarde do ataque espiritual. Mas, novamente, isso não deve ser uma porta para pânico ou explicações conspiratórias. O apóstolo Paulo nos oferece instruções práticas para essa luta. Vista toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18.
Não é um roteiro místico, é um programa de vida espiritual com componentes claros: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra e oração. São peças que você veste por hábito: falar a verdade em casa e no trabalho, viver com integridade, proclamar o evangelho com fé prática, viver na segurança da salvação, ler e usar a escritura como espada e manter a comunhão de oração. Esses itens não substituem medidas práticas como buscar justiça ou denunciar violência, mas os complementam espiritualmente. Exemplos bíblicos nos mostram que o livramento muitas vezes vem de formas inesperadas. Jeosafá, diante de uma ameaça de guerra, recorre ao Senhor em oração pública e proclamação, e Deus provoca a confusão entre seus inimigos. 2 Crônicas 20. A resposta divina veio através de adoração e submissão coletiva, não através de estratégias humanas isoladas. Isso nos lembra: o livramento de Deus se experimenta quando alinhamos-nos à sua vontade e agimos em comunidade. Na prática, como pedir para ser livrado do mal sem cair em uma religiosidade mística? Primeiro, combine ação com oração. Se há uma ameaça financeira real, busque aconselhamento, renegocie dívidas, peça ajuda. Ao mesmo tempo, peça a Deus rumo, provisão e sabedoria. Se há perseguição ou violência, busque proteção legal e comunitária e clame pela intervenção divina. Se o mal é um padrão de culpa e desespero, procure aconselhamento pastoral ou psicológico e peça a libertação do Senhor. A oração aqui é ponte e poder, e age em conjunto com passos de responsabilidade humana. Outro aspecto essencial é a vigilância emocional. A oração por livramento do mal protege seu coração da desesperança. Em tempos de crise, proclamar a soberania de Deus e buscar a comunidade é um antídoto contra isolamento e narrativas derrotistas. O mal opera no subterrâneo da solidão. A comunidade e a proclamação pública da confiança em Deus amarram essa estratégia. Ao lidar com o tema do mal, muitos se perguntam: e as forças espirituais? Sim, a Escritura reconhece adversários espirituais: Satanás, principados e potestades. Mas a abordagem bíblica é pastoral e prática. Confrontação através de arrependimento, autoridade em Cristo, oração, disciplina espiritual e trabalho comunitário de libertação quando necessário. Evite a visão do espetáculo. Não se trata de listas intermináveis de nomes e teorias. Trata-se de vida santa, firme na palavra, unida na oração e disposta a agir com sabedoria. No ponto seguinte, avançamos para a conclusão solene do Pai Nosso: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta declaração é mais que finalização litúrgica. É a reafirmação da realidade última. Quando declaramos que o reino é de Deus, que o poder procede dele e a glória lhe pertence, estamos reposicionando nossa esperança. Todas as petições anteriores foram feitas sob a autoridade desse fato. O rei é soberano, sua potência está ativa e ele é digno de honra. Proclamar isso muda a perspectiva da oração, de obter algo de Deus para alinhar-se com aquele que governa tudo. Jeosafá é novamente um exemplo útil. Ele não começa convertendo o problema em plano militar. Antes, ele coloca Deus no centro, ora, e depois canta com o povo. A fé operou junto com a adoração pública e com a confiança na soberania de Deus. Quando proclamamos "Teu é o reino, o poder e a glória", estamos renovando a nossa história. Passamos de sujeitos ansiosos a servos que reconhecem a autoridade que sustenta a criação. Aqui eu quero propor um exercício que integra tudo o que vimos: a oração transformadora de uma semana. Este é um plano prático e simples para que a sua recitação se torne prática formativa. Abaixo, você encontra um roteiro de 7 dias, cada dia ligado a uma frase do Pai Nosso, com ações concretas.
não é um checklist religioso frio, é um processo de reorientação. Escolha um horário fixo todos os dias, manhã ou noite, e reserve 10, 20 minutos para a prática. Plano de 7 dias para viver o Pai Nosso dia 1, Pai Nosso que estás nos céus. Ação. Passe 5 minutos no início do dia apenas dizendo Pai e entregando 3 necessidades concretas em voz alta. Depois, escreva em 3 linhas por que você precisa dessa paternidade hoje. No fim do dia, registre uma coisa que percebeu diferente ao se recordar de que é filho. Dia 2. Santificado seja o teu nome. Ação. Escolha uma área onde o nome de Deus tem sido tratado de forma descuidada na sua vida. Comprometa-se em um passo concreto, por exemplo, parar de usar palavrões, corrigir uma injustiça, pedir perdão a alguém e peça a alguém de confiança para orar com você sobre esse compromisso. Dia 3. Venha o teu reino. Ação. Identifique um território, um colega, a família, seu bairro e faça uma ação simbólica do reino. Escreva uma carta de encorajamento, ore por alguém em público, pague um café de forma anônima. Depois, registre o que você aprendeu sobre obstáculos e oportunidades naquele contexto. Dia 4. Faça-se a tua vontade. Ação. Antes de uma decisão relevante que você tenha naquela semana, faça um pequeno ritual. Pare. Ore 3 minutos, escreva as opções e avalie qual delas alinha-se mais aos valores do reino. Justiça, compaixão, verdade. Tome a decisão e conte a um parceiro espiritual sobre o motivo da escolha. Dia 5. O pão nosso de cada dia. Ação. Faça uma lista das suas 3 maiores ansiedades financeiras ou práticas. Escolha uma atitude responsável e espiritual. Preparar um orçamento, pedir conselhos financeiros, reduzir um gasto, buscar trabalho, pedir oração. Combine com um amigo para prestar contas na semana seguinte. Dia 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ação. Escreva uma carta, mesmo que você não entregue, para alguém que precisa do seu perdão. Descreva o que você perdoa, o que renuncia e o que precisa para estabelecer limites saudáveis. Se for possível, peça perdão a alguém que você tenha ofendido. Faça um ato simbólico de libertação. Rasgar uma folha com palavras que simbolizam mágoa, por exemplo. Dia 7. Não nos induzas à tentação. Livra-nos do mal. Ação. Identifique 3 gatilhos e planeje exatamente como evitá-los. Configure bloqueios de internet, desmarque encontros que te prejudicam, combine com um amigo para te ajudar em momentos de fraqueza. Termine o dia proclamando Teu é o reino, o poder e a glória, e registre o que a prática te trouxe. Esse plano não esgota a transformação, é uma iniciação. Se você quiser ir além, repita o ciclo e traga outras pessoas para caminhar com você. A transformação que o Pai Nosso propõe se espalha melhor em comunidade. Antes de seguirmos para a oração modelo final, é crucial enfatizar um ponto pastoral que atravessa todo este ensino. A mudança que buscamos não é apenas externa, é moral e espiritual. Não se trata de cumprir uma lista de ações para ganhar pontos com Deus. Trata-se de deixar que a oração molde seu coração, que suas escolhas diárias passem a refletir quem você diz que é: filho, santo, agente do reino, servo submisso e participante da batalha espiritual sob a autoridade divina. Agora, para unir tudo isso em prática e oração, vamos orar juntos. Esta oração modelo utiliza as palavras do Pai Nosso, mas com intenção prática e aplicação do que vimos: adoração, submissão, pedidos e proclamação. Oração. Pai, nosso Pai que habita nos céus, reconhecemos que somos teus filhos e dependemos de tua presença. Santifica o teu nome entre nós, que nossas palavras, escolhas e caminhos honrem o teu caráter.
Venha o teu reino, que a tua autoridade e justiça estejam vivas em nossas casas, em nosso trabalho e em nossas palavras. Faça a tua vontade em nós e por nós. Ajuda-nos a soltar nossa tendência de controlar e a agir com coragem quando tua vontade nos chama a renunciar. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Sustenta-nos no dia a dia e ensina-nos a compartilhar a provisão com os outros. Perdoa-nos, Senhor, pelas dívidas que temos uns com os outros. Dá-nos graça para perdoarmos e para estabelecer limites onde o perdão não significa permanecer na dor. Não nos deixes cair em tentação. Abre nossos olhos para os gatilhos, dá-nos força para fugir da porta e concede-nos irmãos e irmãs que nos guardem. Livra-nos do mal, das consequências do pecado, das ciladas do mundo e de toda força que nos quer destruir. Fortalece-nos com a tua palavra e com a comunhão do teu povo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós cremos, nós esperamos, nós nos rendemos. Em nome de Jesus, amém. Depois dessa oração, quero te deixar com 3 perguntas finais para a sua reflexão concreta, como um mini-exame de prática espiritual. 1. Qual frase do Pai Nosso você escolhe para transformar essa semana? Escreva em um papel e coloque em um lugar visível. 2. Que ação específica você fará para apoiar essa escolha? Escreva o passo, a data e a pessoa que pode te cobrar. 3. Com quem você vai compartilhar essa jornada? Escolha um parceiro de responsabilidade, alguém que ore com você e que você possa contatar quando a tentação apertar. A verdade sobre a oração do Senhor é que ela não foi entregue como um texto para decorar, mas como um treinamento para a vida. Jesus nos deu um roteiro, curto, mas profundo, que forma identidade, ética, missão, dependência, perdão, vigilância e proclamação. Se você aceita esse convite, a recitação vira prática e a prática transforma o coração. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir e confira o material complementar no link da descrição. Siga praticando, compartilhe suas descobertas nos comentários e permita que o Pai transforme o seu jeito de orar. Uma frase, uma atitude e um dia de cada vez.